Fala, conectados! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal e hoje eu vou estar respondendo algumas perguntas que vocês mandaram para mim. Então vai ser uma forma bem rápida aqui, eu queria só responder aqui a primeira pergunta, que é: você não tem vergonha de falar de política em vez de falar de Jesus? Essa foi a primeira pergunta que me mandaram. Gente, a gente está vivendo hoje num contexto que se a gente não falar de política hoje, amanhã a gente não vai poder falar de Jesus. Um candidato aí, todo mundo sabe quem é, está pretendendo legalizar as drogas, dizer sim para a ideologia de gênero, dizer sim para banheiros unissex, dizer sim para liberação do aborto. Você consegue ver Jesus apoiando essas coisas, do lado dessas coisas? Olha, eu não sou muito profundo na política, mas eu também nem preciso ser para entender que o quanto isso é errado e o quanto isso vai ser destruidor para nós hoje e para os nossos futuros jovens, para o futuro do nosso Brasil, tá bom? Então, fica aqui, eu falo de política hoje para que amanhã eu possa falar de Jesus. E se esse candidato chegar a ganhar, eu vou ter que orar junto com milhares de pessoas, né, que eu sei que vão continuar orando, pastores, líderes, pelo nosso Brasil ainda mais, porque a gente sabe que não vai ser fácil. Fugir da guerra que a gente não vai, tá, gente? Ninguém vai fugir da guerra aqui, não. Vamos para outra pergunta. Não gosto do Bolsonaro e nem gosto do Lula. Meu amigo, você não precisa gostar do Bolsonaro. Você só precisa entender que do lado do Lula não tem absolutamente nada que vá trazer de proveito para o Brasil. Me diz se uma regulamentação da mídia vai favorecer alguma coisa. Sabe o que é a regulamentação da mídia? Você não vai poder postar no Instagram o que você quer, falar o que você quer. Esse simples vídeo aqui pode muito bem ser barrado no YouTube, pode muito bem ser barrado. Então, é essas coisas que eu falo. Se a gente não olhar, não abrir os olhos para isso agora, pode ser tarde demais, daqui a pouquíssimo tempo. Tá? Outra pergunta. Pretende entrar para a política? Deus me defenderá. Não pretendo não. Eu fui chamado por Deus para falar com um público jovem. Do meu jeito, gente. Eu não sou político, sou muito raso na política. Eu estou entendendo um pouco mais agora sobre a palavra de Deus. Procuro estudar e me aprofundar mais sobre isso, mas sobre política de jeito nenhum. Eu só estou falando sobre política hoje porque nunca foi tão fácil escolher o lado. Nunca foi tão fácil. Eu oro, já orei para que jovens fossem libertos das drogas. Aí eu vou lá na urna e vou apertar 13 para favorecer que as drogas sejam liberadas no Brasil? Não tem sentido nenhum. Não tem sentido nenhum. Não tem. Então, por isso que eu decidi votar 22. Não é porque o presidente é perfeito, mas é porque do outro lado eu não concordo com absolutamente nada. Entendeu? É por isso. Outra pergunta. Qual é o problema de um cristão votar no Lula? O mesmo problema que tem de um pastor votar no Lula ou no PT. Um partido que se curva para coisas vergonhosas. Você vê o Lula, agora eu estou falando para os cristãos especificamente. O Lula, ele apoia liberação das drogas, como eu já falei, do aborto, e também ideologia de gênero. Ideologia de gênero. A gente não pode permitir uma heterotização das crianças nas escolas, em casa, através da internet, com conteúdos que a própria esquerda coloca para alcançar as crianças. Nós não podemos permitir isso ou não haver um contra-ataque da direita relacionado a isso. Tá? Então, por esses motivos e outros, eu não consigo ver, não consigo enxergar
como um cristão ou um pastor vota num candidato que pagou para sua esposa, na época, abortar o seu próprio filho. Não consigo ver em que base bíblica um pastor tem para fazer uma coisa dessa. Tá bom? Então, fica aqui respondendo algumas perguntas para vocês. E olha, vamos parar com o medo de se posicionar. O medo de ser cancelado. Tem gente que tem medo de ser cancelado nas redes sociais. Não vamos ter medo disso, gente. Jesus foi cancelado, mas ele se posicionou. Ele cumpriu o seu chamado. Jesus foi tão cancelado que ele foi parar na cruz, mas ressuscitou ao terceiro dia e trouxe o tempo da graça. O que falar dos apóstolos? Pedro foi crucificado de cabeça para baixo numa cruz em forma de X, mas ele preferiu morrer do que negar a verdade. Não vamos negar a verdade. A verdade é Jesus. A verdade é para trazer liberdade saudável e não uma falsa liberdade. Legalização das drogas não vai trazer liberdade nem para o mercado, nem para as pessoas, o indivíduo. Pelo contrário, vai trazer mais prisão, vai aumentar ainda mais a criminalidade, vai colocar o Brasil em um caminho de perdição total. Sodoma e Gomorra vai aprender com o Brasil se isso chegar a acontecer. Olha o que eu estou dizendo aqui. Sodoma e Gomorra vai aprender com o Brasil se um candidato desse chegar ao poder. Que Deus livre o Brasil, que Deus livre os jovens e os adolescentes que não entenderam a profundidade, a seriedade do que a gente está vivendo. Que Deus livre a família brasileira. Fica na paz e seja sempre conectado em Cristo.